Olá, chegamos a mais uma aula. Eu sou o Thiago Jordani, corretor de imóveis, e estou aqui para te ajudar a dar os seus primeiros passos como um corretor iniciante. Se você está largando do zero e se tornando corretor, ou se você acabou de formar como corretor e está aí iniciando no mercado de trabalho, você está no lugar certo aqui que nós vamos te ajudar a dar os primeiros passos. A aula de hoje é a respeito do contrato de autorização de venda e locação de imóveis. A aula anterior foi o contrato de compra e venda de imóveis, todos com modelos disponíveis aqui. Também temos aulas aí com modelo disponível de planilha para você fazer cálculo de valor do imóvel pela região. Temos aqui então muitas ferramentas disponíveis para você. Basta você assistir a aula para compreender como utilizar elas e na sequência fazer o download para o seu melhor usufruto. Para a aula de hoje, como sempre, você vai fazer o cadastro no nosso formulário, baixar o modelo para que você possa acompanhar aqui de pertinho comigo como utilizá-lo. Nós vamos focar no uso do modelo de venda para esta aula, embora o de locação também está no contexto dessa aula. Você vai poder ver que tem pequenas diferenças. Ambas ferramentas vão estar aí à sua disposição. Na aula anterior eu abri isso aqui no Word, no meu computador. Isso acabou travando a gravação do vídeo. Para evitar isso, eu vou demonstrar para vocês aqui pelo PDF. E você vai conseguir fazer a edição dele através aí do documento Word disponível no link após o seu cadastro lá naquele formulário. Então temos aqui as duas versões dos documentos. Esse aqui é o de venda. Já lembrando que onde está com o campo amarelo é onde você tem que obrigatoriamente fazer edição. E algumas premissas que eu abordei na aula anterior sobre etapas do contrato, o que é importante dentro do contrato, eu não vou retomar esses pontos nesta aula. Sendo assim, fica o incentivo de você assistir a aula anterior no contrato de compra e venda para que você possa ter a clara certeza do que fazer com um contrato, para que você tenha a compreensão do que compõe um contrato, as etapas fundamentais dele e como você pode estar trabalhando em cima do seu contrato, editando ele e trazendo para próximo da sua própria realidade. A autorização para venda de imóvel é um contrato feito entre você e o seu cliente, pessoa que te contratou para que você intermedie aquela negociação como corretor, seja ela para a locação do imóvel, seja ela para a venda do imóvel. Você tem que ter esse instrumento que é onde você vai estabelecer os termos entre você e o seu cliente para que aquele imóvel possa entrar no seu estoque de corretor e você possa anunciar ele legalmente para terceiros. Para que você também possa se proteger contra algumas circunstâncias ou ocasiões que possam vir a ocorrer durante este período aí que você está com aquele imóvel dentro do seu estoque. A primeira etapa do contrato é a parte da qualificação. Então a gente qualifica quem é o proprietário com todos os dados dele, qualifica o imóvel. Pode ocorrer do seguinte, por exemplo, a pessoa mora no endereço, mas está alugando uma segunda casa que ela tem. Então aqui os endereços são diferentes. Às vezes a pessoa mora naquele endereço e está pondo à venda a mesma casa que ela mora. Então aqui os endereços seriam iguais. Aqui você vai colocar os dados do corretor que vai fazer a intermediação, então os seus dados. Lembrando, colegas, sempre você vai ter que ter o CRECI para poder atuar de forma legalizada dentro dessa profissão. As disposições gerais, elas vão tratar o seguinte, e esse contrato é regulado pela Resolução COFES número 458/95 nos artigos 722 e 729 do Código Civil Brasileiro. E usamos aqui a Lei 6.530. Então, esse contrato é baseado nessa lei, nesses artigos. O item 2 do contrato fala da comissão. No caso da efetivação da venda, o proprietário fica obrigado a pagar ao intermediário percentual de 6% calculados ou mínimo de R$ 3.000, prevalecendo o maior valor sobre o valor total da transação a título de honorários, independente dos bens móveis, imóveis ou papel moeda recebido na ocasião da venda. É aqui que você vai estipular a sua comissão com seu cliente. O exemplo aqui fala 6%. Isso é negociável. Você pode tentar negociar uma comissão maior. E um outro aspecto muito importante aqui é que aqui também tem um valor mínimo para esse contrato. No meu caso aqui eu coloco de R$ 3.000. E qual é o raciocínio por trás disso aqui? Quando você recebe um imóvel no seu estoque, você vai divulgar ele, você vai trabalhar com ele, esse imóvel inevitavelmente vai te gerar custo. E que tipo de custos? Os custos são relativos à divulgação do imóvel. Primeiro tipo de custo. Então você vai ter que pôr o imóvel no seu site, você vai ter que colocar nesse imóvel uma placa de venda ou de aluga, isso custa dinheiro. E quando as pessoas começarem a fazer as visitações, o deslocamento até o imóvel gera também um novo custo. Papelada, você tem que imprimir papelada, você tem um combustível, você tem o seu tempo. Então esses R$ 3.000 aí busca remunerar
circunstâncias que possam vir a ocorrer, que a gente vai ver aí na sequência do contrato, e que te protegeriam caso a venda não seja efetivada, mas que te gere os custos. Então, no caso aí, R$ 3.000 é o valor que eu uso para o meu contrato. E você também pode negociar essa parte do valor diretamente com o seu cliente. Outro ponto importante também, esses 3.000, no meu caso, não estão vinculados aos 6%. Em geral, a comissão de 6% é maior do que os 3.000. Mas seria um custo mínimo para que eu pudesse trabalhar com a pessoa. E esse valor, conforme o contrato, prevalece independente da forma que for negociado o imóvel. E também prevalece o maior valor, ou 6% de comissão, ou os R$ 3.000. Conclusão, eu só trabalho no mínimo por 3.000. Esse aí é o fechamento aí, esse item, ok? Então, seguindo mais um pouco aqui, a gente vai olhar o item 2.3. O intermediário poderá fazer parceria com outros imobiliários ou corretores para a venda do imóvel, ficando, entretanto, com a responsabilidade total pelo encaminhamento das negociações, bem como pelo acerto da comissão com o participante. Então, se o corretor desejar trabalhar com outro corretor em parceria, e isso pode ocorrer em algum caso, o contrato permite que você, corretor, trabalhe com esse outro corretor, e é você que fica responsável em acertar esse financeiro com ele. Ou seja, você vai ter que dividir a sua comissão com aquele corretor, seguindo o contrato. Caso a negociação se concretize após o prazo da autorização da referida contratação com qualquer pessoa, natural ou jurídica, e tenha sido apresentado por efeitos do trabalho do intermediário, independente de prazo, lhe será devida integralmente a remuneração pela corretagem, nos termos do artigo 727 do novo Código Civil Brasileiro. Esse item aqui reza em um aspecto é o seguinte: você fez a apresentação do imóvel para alguém, porém você não fechou o negócio. Esse negócio foi fechado mais tarde. E você que captou aquela pessoa, você que apresentou o imóvel para a pessoa. Mas o negócio foi concluído com outra pessoa. O que ocorre aqui? Então, segundo o novo Código Civil Brasileiro, no artigo 727 daquela lei que a gente está trabalhando nesse contrato, a comissão fica devida a você que apresentou pela primeira vez o imóvel àquele cliente. O 2.5 diz o seguinte: não será admitido em nenhuma hipótese o rateio de tal remuneração com outros corretores, sendo qualquer rateio existente submetido à vontade do intermediário, nos termos do artigo 728 do Código Brasileiro. Então, aqui também fala o seguinte: você não vai dividir a sua comissão com outros corretores que, porventura, apareçam nessa transação, nessa negociação. E acredite, isso pode ocorrer por diversos assuntos, por diversos motivos também. A comissão será paga em nome, aí você vai colocar aqui os dados do corretor que vai receber a comissão, no caso é você. Você põe o nome completo, Cresci, o seu CPF, nome do banco, a chave Pix ou agência e banco. Dessa forma você tem aqui cadastrado aonde você vai receber o seu valor. Do prazo, a presente autorização será concedida pelo prazo de 180 dias a contar desta data, prorrogada automaticamente por tempo indeterminado, caso o proprietário, após o término do prazo, não se manifeste expressamente por escrito. Aqui é onde você negocia o prazo desse contrato, e esse contrato ele já é feito de uma forma que ele é prorrogado de forma automática. Então aqui, 6 meses é o prazo para negociação. Se as pessoas não tiverem interesse de seguir, elas devem comunicar por escrito expressamente uma parte à outra. Caso isso não ocorra, o contrato ele é renovado por 6 meses de forma automática. E isso aqui também é negociável, tanto o prazo quanto essa renovação automática. A divulgação. Proprietários autorizam o intermediário a promover visitas ao imóvel, bem como a realização da divulgação do imóvel. Poderá ser por meio de placas, faixas, anúncios na internet ou por qualquer outra forma. Essa é a cláusula que permite a você divulgar o imóvel que você captou ou o cliente, seja ele para venda ou para aluguel. Dos ônus e gravames. O proprietário declara que o imóvel colocado em negociação encontra-se livre e desembaraçado de ônus e gravames de quaisquer natureza, em perfeitas condições de uso e habitabilidade, e não existe nenhuma pendência em seu respectivo nome que lhe impeça de vendê-lo a quem quer que seja. Neste caso aqui, o contrato é um contrato de venda, mas lembrando que a gente também tem aqui ao lado o de locação. Aí, nesse momento, as cláusulas têm leves mudanças uma diante a outra. E o ponto importante aqui é o seguinte: a pessoa está colocando ali um imóvel à venda, ela te chamou para te ajudar a vender o imóvel. Vai que ela está vendendo problema. E aí ela declarou aqui que não tinha problema. Então, se aquilo tem problema, ela declarou que não tinha problema, ela já quebrou o contrato com você. Aí você está tirando o seu da reta, vendo? Outro ponto importante que você vai ver logo a seguir é captar também os documentos do imóvel. A gente vai chegar nesse ponto também logo abaixo no contrato. A seguinte parte do contrato reza se o contrato é exclusivo ou não. E existe isso no mercado imobiliário. Um corretor pode captar um imóvel com exclusividade. Ou seja, somente aquele corretor pode atuar na venda, na divulgação, na negociação daquele imóvel, não podendo outro corretor ou imobiliário, que seria o corretor pessoa jurídica, fazendo esse tipo de intermediação
ou negociação com aquele imóvel. Quando a cláusula de exclusividade está ativa, isso influi no desfecho do contrato também. Então vamos analisar a questão aqui do exclusivo. Primeira parte é o seguinte: é vedado aos proprietários autorizar o serviço de corretagem do referido imóvel a outros corretores sem anuência do intermediário pelo prazo estabelecido no item 3. É aqui onde surge a exclusividade dentro do contrato. Já o 5.3 ele aborda outras questões. Os proprietários também estarão obrigados a pagar a remuneração de 6% mais despesas de publicidade se antes de finalizar o contrato dessa autorização previsto na cláusula terceira ocorrer desistência da venda. A pessoa pode desistir de vender ou de alugar. Aí você já gastou levando pessoas, você gastou transportando pessoas até lá, gastou fazendo a publicidade e do nada o bonitão desiste de fazer a venda ou desiste de fazer a alocação. Resultado, gerou custo para você, é quebra de contrato e a pessoa vai ter que arcar com você. Ou 6%, ou no caso aqueles 3 mil. Tá vendo como é importante ter aquele valor também descrito dentro do contrato? Às vezes a pessoa acha que o 6% é um valor muito alto para multa, então você estabelece também um valor e pode ser como multa, no meu caso ali, os 3 mil reais. Venda direta ou por intermédio de outrem. Isso ocorre, viu? Você tá ali trabalhando, aí entra um boi na linha, faz a venda, e aí eles acreditam que não te devem mais a comissão, e pelo contrato seguem te devendo a comissão. Negativa em honrar a venda em condições ajustadas previamente, isso pode acontecer. A pessoa pediu para anunciar um imóvel lá por 150 mil. Aí, uma semana você acha um cliente que paga 150 mil. É que o cara acredita, pô, anunciou barato, né? Não vou vender mais por 150 mil, agora eu quero 170 mil. Neste caso, se a pessoa não cumprir a venda, pô, ela viu para anunciar por 150, você anunciou por 150. Você achou um cliente que paga 150, ela não quer honrar a venda, quebra de contrato, ela está te devendo ali 6% da venda. E por fim, a gente tem aqui, decorrido o prazo da autorização, a venda venha a se concretizar sem a interveniência do intermediário, mas para a pessoa indicada anteriormente por ele. Aqui entra a importância da ficha de visita, que é o documento a seguir, que nós vamos estudar. E vou fornecer também um modelo para você. Porque quando a pessoa visita o imóvel, ela assina a ficha de visita. Aí acabou o seu contrato aqui com a pessoa, mas daqui a um ano eles fecham o negócio, você, pelo contrato, tem direito à comissão, porque você apresentou o imóvel primeiro àquela pessoa e ainda você tem uma evidência disso. E é o nosso modelo a ser trabalhado na aula a seguir. Então, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí, e no sábado às 6 horas, na próxima aula, eu vou soltar o modelo aí da ficha de visita. Seguindo aqui o nosso contrato de autorização de venda ou locação, onde a gente faz direto com o nosso cliente, a gente chega aqui na parte 6, obrigações do intermediário. O intermediário compromete-se a promover a intermediação da venda do imóvel, utilizando-se de todos os meios legais e eficazes para a concretização do negócio, respeitando as condições estipuladas pelo proprietário. E aqui quer dizer o seguinte: você vai anunciar o imóvel dentro das condições que foram acordadas com o cliente. Como, por exemplo, o valor. Aí um exemplo, né? Você anunciou um valor lá, 2 mil reais de aluguel. Aí chega uma pessoa e começa a conversar com você ali querendo alugar. Não vai ser você que vai propor uma redução do valor de aluguel. Você vai aguardar. E o cliente, ali no caso, captada, né? Você tem várias camadas de cliente. Você tem o que te contrata, mas você também tem os clientes que você capta. E nesse caso aqui eu estou falando desse terceiro cliente. Ele tem que te propor a redução do aluguel para que você transmita essa redução ao dono do imóvel. Assim você preserva o seu papel na negociação. Não é você que deprecia o imóvel, tem que ser a pessoa que está fazendo a negociação com você. E quem valoriza o imóvel é justamente o dono. Então ele também não vai aceitar isso, que você trabalhe depreciando o imóvel. E depreciar pode ser, às vezes, baixar o valor do imóvel, ok? O item 2.2 fala o seguinte: o intermediário deverá manter o proprietário informado sobre o andamento das negociações e apresentar relatórios e informações periódicas das atividades realizadas. Esse parágrafo aqui também é importante. Tem cliente que é ansioso. Tem cliente que vai julgar o imóvel na sua mão e daí, no dia seguinte, ele já vai estar querendo notícias. E na semana seguinte ele vai estar mais abafado ainda. Querendo informações, querendo que anda, querendo que vende, querendo que aluga. E não é assim que funciona o mercado imobiliário. O nosso próprio contrato aqui não pede 6 meses. Pois é, ele pede 6 meses para quê? Para ter uma janela de tempo para você trabalhar, para que o mercado tome conhecimento que aquele imóvel está disponível, que apareçam interessados. Dentro dos interessados aparece a pessoa que vai efetivamente fechar negócio com você. Tudo isso exige tempo. E você deve manter informado o proprietário da evolução do negócio. Olha, eu levei esse mês 1 ou 2 pessoas, esse mês não houve nenhum interesse.
olha, agora apareceu uma pessoa que fez uma oferta. Você vai mantendo essa comunicação. Agora, tem pessoas que exigem essa comunicação com muito mais frequência. Se você sentir que você está lidando com uma pessoa muito ansiosa, eu sugiro colocar aí no contrato o prazo. Olha, daqui de 30 em 30 dias eu te informo. 15 em 15 dias eu te informo. Então a pessoa fica te exigindo informação diariamente. E acredite, tem gente que trabalha dessa forma. Chegamos à cláusula 7 e são as obrigações do proprietário. O proprietário compromete-se a fornecer ao intermediário todas as informações necessárias e documentos do imóvel, bem como a permitir o acesso ao imóvel para visitações. O proprietário compromete-se a manter a manutenção do imóvel e a realizar reparos de sua responsabilidade quando requisitado pelo intermediário. O proprietário compromete-se a manter o pagamento de taxas e despesas do imóvel de sua responsabilidade quando requisitado pelo intermediário. O imóvel, ele deve estar funcionando, ele deve estar acessível, ele deve estar limpo, ele é um produto de venda. E a responsabilidade disso é do proprietário. Então, o contrato reza esse tipo de situação. Como um exemplo, você vai apresentar uma casa e ela está sem luz, ela está cortada. Então, o proprietário deve manter o pagamento da luz enquanto o imóvel está disponível para venda ou locação. E, por exemplo, você está vendendo um lote. Aí o lote está puro mato, não tem como ver o lote. Então, o contrato está falando, o proprietário deve ir lá e fazer a limpeza. E tem proprietário que daqui a pouco vai pensar que você que deve limpar o lote para tentar vender, já que você vai ganhar a tal da comissão. Daqui a pouco vai querer que você pague uma conta de luz e assim por diante. A última etapa do nosso contrato aqui é o item 8 do foro. Eu já esclareci isso na aula anterior, a importância do foro ser na cidade onde está sendo feita a negociação ou uma cidade de referência. Lembrando, se você quer pegar um raciocínio mais aprimorado sobre como construir um contrato, assista a aula anterior. Esta aula aqui já é seguindo aí as nossas ferramentas e vão aparecer novas ferramentas aí nas aulas a seguir. E no rodapé aqui a gente tem o seguinte: anexar cópia do registro imobiliário, IPTU, documento proprietário e comprovante de endereço. Isso é fundamental. Há um tipo de golpe recente que está ocorrendo o seguinte: a pessoa aluga um imóvel e depois anuncia ele para venda. Imagina se essa pessoa te chama corretor para intermediar essa venda. E aí você acaba efetivando a venda, conseguindo cliente e tudo. E em nenhum momento você pediu um documento para a pessoa provar que ela é dona do imóvel que ela pôs à venda. Imagina o tamanho do problema que você está entendendo? Então você tem que anexar as cópias do registro imobiliário, IPTU, documento do proprietário, comprovante de endereço e fazer uma pastinha do seu cliente do imóvel para que você tenha a sua segurança resguardada. Lembre, você é um intermediário. Você está entrando no meio de um assunto. E se esse assunto for problema, vai sobrar para você. Eu gostaria de mostrar para vocês como eu emito esse contrato direto pelo sistema que eu utilizo através do meu site. Então eu tenho o meu site, por trás dele tem um sistema. Esse sistema se chama Tecmob. Se você quiser adquirir ele, o link está aí na descrição também deste vídeo. Basicamente, eu venho aqui em imóveis, eu escolho o imóvel, opções, imprimir autorização de venda. Confirmo os dados e gero autorização. Aquele mesmo documento que eu mostrei para você está aqui na tela. Eu clico em imprimir e ele fica prontinho, já em PDF. Só imprimir e pôr para assinar. O mesmo modelo que a gente viu nessa aula eu uso no meu sistema. Como eu já informei durante essa aula, a aula seguinte vamos trabalhar a ficha de visita e o nosso encontro está marcado no sábado às 18 horas da tarde. E até lá. Faça bom proveito.